Você já imaginou trabalhar na área comercial da maior empresa de food delivery de inteligência artificial do Brasil, da América Latina e também uma das melhores e maiores do mundo? A gente está falando, sim, de como ser um executivo de contas aqui do iFood. A gente está nessa série de iFood que a gente percorreu os corredores, a gente falou com pessoas muito legais, a cultura aqui é incrível e eu tenho certeza que você vai ficar esses 50 minutos aqui com a gente, grudado, escutando a Fernanda, que a gente já vai mostrar já já a Fernanda, falando sobre como isso vai ser na sua vida hoje. Então, você pode aplicar para umas vagas do iFood na área comercial e ela vai te contar os segredos, as dificuldades, tudo isso, tá? Como eu sempre digo, não esquece de ativar o sininho, curtir, compartilhar para aquele seu filho que não está fazendo nada e você precisa dar uma cutucada nele e falar: vai trabalhar, tem vaga no iFood para você aplicar, para você que está aí sossegadão no seu sofá, então sai desse sofá e vai trabalhar e correr a milha extra e ganhar o nosso pão de cada dia. Então compartilha, curte e faz desse episódio um episódio que seja um episódio multiplicador. Se o YouTube entende que você curtiu, você compartilhou, mas ele entrega para as pessoas. Então fica essa dica. Eu estou aqui agora com a Fernanda. Fernanda é a executiva de contas do iFood. Então, Fernanda, obrigada pela sua Eu que agradeço. participação. Eric, sempre o meu Estamos aí, co-host mais aqui, uma vez. né? A gente juntinho, nesse frio de São Paulo, que hoje a gente está em São Paulo. Fernanda, conta para quem está assistindo os nossos quase 1 milhão de views. Quem é a Fernanda? Bem, muito obrigada pela oportunidade. Assim, fico lisonjeada de estar aqui falando para essas pessoas que é uma situação assim muito muito delicada de vida. Quando você pensa em carreira, o que fazer, vai dar certo, não vai dar certo, tento, não tento, o que a minha família vai achar. Então, eu fico lisonjeada de estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha trajetória. Sou a Fernanda, eu sou a Fernanda Brandão, eu tenho 38 anos. Cara de 15, vai. Ai. Cara de 15. Pronto. Odiei. Você já me ganhou aqui, olha, volto quantas vezes você pedir. Eu tenho 38 anos, sou mãe do Antônio, um menino lindo, inteligente, de 4 aninhos de idade. Ai, que fofo. Esposa do Guilherme e executiva de vendas aqui no iFood. Fê, como que foi? O que você estudou? Porque tem uma galera que acha que comercial não precisa estudar, né? Escola de vida, né, cara? A galera não precisa ser vendedor, não precisa estudar. Olha... Então, como é que foi tua carreira? Conta um pouquinho, porque as pessoas querem conhecer, né? Como que eu chego lá? Bem, um dia no colegial, eu estava nessas feiras, né, de profissões, testes vocacionais, e eu tinha uma ideia muito glamorizada do direito, mais precisamente de uma carreira pública, de promotoria, de magistratura. Então, eu desenhei muito na minha cabeça, ao longo do colegial, do ensino médio, de que o meu futuro ia ser traçado dentro do direito, né? Por acreditar na justiça, por acreditar em fazer o certo, em fazer, né, da melhor forma, dentro da lei. Mas, para um adolescente, né, de seus 15, 14, é muito mais a glamorização do que o seu escopo em si, o quanto é que você vai contribuir para a sociedade naquilo. Andar de toga. Eu achava que você vê os filmes, né, e aí você levanta meritíssimo. Eu falei, é isso que eu quero, né? É isso que eu quero. A pessoa acha que é isso que é justiça. Eu acho que é isso que é a justiça. Talvez aquele filme, o Legalmente Loira, que estava muito... Eu assim, nossa, né? É você estudar e sair de lá para um tribunal. Isso. Né? Então eu tinha muito aquilo enraizado em mim. E ao finalizar o meu ensino médio, eu tive uma oportunidade e um privilégio, assim pode-se dizer, de passar uma temporada fora no país, nos Estados Unidos, que foi um aprendizado não só de ensino, mas como um aprendizado de vida também. Isso no meio do ensino médio? Ao final do ensino médio.
E assim, quando eu voltei para o Brasil, depois dessa temporada, eu estava naquele limbo de que eu não era nem mais a menina do ensino médio, mas eu também eu não estava inserida no mercado de trabalho, eu não estava sequer estudando. Então, eu fui para a faculdade de Direito, retomando o seu sonho? O meu sonho inicial, mas talvez aquele sonho americano estava muito enraizado em mim de querer trabalhar. Embora eu tinha o privilégio de poder apenas estudar na época. Aham. Ah, você não ralou nos Estados Unidos, você ficou lá. Não, trabalhei bastante. Trabalhou. Trabalhei. E eu acho que isso que me trouxe aqui pro Brasil. Porque a galera acha que ir para os Estados Unidos é só lixar a unha, né? Não. Trabalha minha muito. Mãe quis que eu tivesse uma vivência completa de vida. E eu vi que ganhar dinheiro era muito legal. Então, acho que já começou por aí. Eu vi que ganhar dinheiro era muito legal. Comercial que não gosta de ganhar dinheiro. Eu acho que aí já começou a despertar. Então, no meu início da faculdade, no meu primeiro ano, eu fui atrás de um emprego. Mas eu não podia ir para a área de direito por não ter contatos e também por ainda não ter o mínimo necessário até para poder estagiar, tirar uma carteira de estagiário da OAB. E eu falei, ok, então o que eu vou fazer? E aí você começa a pensar nas possibilidades. O que eu tenho para entregar hoje? Eu moro numa cidade, eu morava em Santos, eu sou natural de Santos, aonde o porto e o comércio exterior continua sendo o mercado mais forte. E fui atrás, assim, com a cara e com a coragem, mesmo não tendo contatos, mas o meu avô trabalhou no Porto durante uma vida, então ele era afiliado a um sindicato, e aí conversa com o presidente do sindicato, que o que mais tem em Santos são empresas voltadas para o comércio exterior. Tá. E naquela época, assim, é aquela oportunidade certa, no momento certo, para a pessoa que eles consideraram certa. Ele precisava de alguém que falasse inglês. Veja só. Já começa o diferencial aí. Veja só. E era a única coisa que eu podia entregar naquela época. Nossa, que legal. A única. Ele perguntava, mas você sabe o que é um BL? BL é um documento, né, de navegação. Não faço a menor ideia. Eu também não. Na minha entrevista, eu falei, eu não sei. Aí ele falou, mas eu falo inglês. Você sabe escrever? Você fala inglês? Não, eu sei. Você sabe escrever inglês? Você sabe ler inglês? Eu falei, sei. Então é isso que eu preciso. O resto eu vou te ensinar se você quiser. Ah, que legal. Eu quero. Nossa, que legal. Eu tenho, assim, um carinho imenso. Ricardo Vidal, meu primeiro gestor, porque ele acreditou no meu potencial, porque eu quis deixar muito claro assim, me ensina. Isso. O resto eu aprendo. E agora imagina você, né? Eu aprender um mundo completamente diferente, que é o do comércio exterior, uma área muito específica, estudando direito, e a minha cabeça começou a ficar muito confusa. Isso porque, na época, eu trabalhava muito mais uma parte operacional de documentação do que uma área comercial. Eu era zero comercial. Zero. Eu era uma área muito de documentação. Técnica muito mesmo. Técnica. Mas, ao longo da minha carreira de comércio exterior, pessoas viram um potencial em mim para lidar com o público. Então, me deram uma oportunidade. Você era mais relacional? Eu sempre gostei muito de atender pessoas, de falar com pessoas. Mas de resolver os problemas, de ser resolutiva também. Legal. Deixa que eu faço. Deixa com a mãe aqui. Deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido. Principalmente numa área muito burocratizada, muito de documentação, de Receita Federal, de alfândega, né? Então, aduana. Tá aí, talvez, as características mais latentes que eu podia identificar naquela época. Que eu gostava, que eu era comunicativa e que eu era resolutiva. E nisso eu tive uma oportunidade para ir para a área comercial, que eu vou ser muito sincera, naquele momento era muito mais a grana do que o desafio. Tá. Eu falei, bora, vamos. E era uma área que estava se estruturando. Então, assim, ninguém sabia muito o que fazer, ele só me deu uma lista de leads, né, que é o que nós chamamos de contatos para prospecção. Ele falou, vai e vença. Faz o teu nome.
Aí eu falei, ok. Então, o que eu precisei entender naquela época? Eu tenho que ter muita profundidade do produto que eu estou falando e, principalmente, eu tenho poucos segundos para manter essa pessoa na ligação comigo. Ah, porque na época era telefone. Inside, que é o que nós chamamos de inside sales. Não era na rua. Aham. E agora imagina você, eu estava num mercado de 16 mil, na época, 16 mil concorrentes. Nossa! Fazendo a mesma coisa que eu, ao mesmo preço que eu. Commodity. Você tem que vender alguma coisa que não seja pneu preto. O que eu tenho que fazer de diferente? E foi aí que foi uma outra característica minha que ficou muito latente, que é a questão da criatividade, do pitch comercial. Eu tinha segundos para que aquela pessoa do outro lado do telefone, que já recebeu milhares de ligações, como a sua, né? Iguais a minhas, no mesmo dia, me ouvisse. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver, de fato, as estratégias comerciais para aquele público. E isso me levou a uma cadeira de hunter. Então, eu saí do telefone para ir em reuniões, e aquilo para mim era maravilhoso. Tomar um café com o cliente. Quantos anos você tinha, né? Ai, olha, eu era uma menina aí, já tinha os meus 22, 23 anos. Que é a galera que assiste a gente, né? Eu já tinha os meus 22, 23 anos. Mas, ó, a galera que vê a gente aí, você já viu assim, ó, vai ouvindo o que a Fernanda tá falando, porque tem várias dicas aqui de coisas que são naturais, que você consegue perceber no seu estilo, que já tem, às vezes, uma predisposição em fazer as coisas, já tem... Exatamente. Você já tem indícios de qual carreira você pode seguir de acordo com as características que você apresenta, né? Exatamente. E aí, até falando em carreira, vem a pergunta, mas Fernanda, e o direito? Mesmo. E o direito? Você até esqueceu de falar que eu era ainda uma estudante de direito, Você estava fazendo uma direito? quase bacharel. Veja só. Eu pensei que você tinha parado. Não. Você continuou. Imagina eu falar para minha família que você ia parar a faculdade. Que eu ia parar a faculdade para ir para uma área comercial, né? Então, eu terminei a faculdade, prestei a OAB, fiz até uma especialização, pensei lá no direito marítimo, falei, como eu vou aliar as coisas? Mas no meio do caminho, eu descobri que eu era muito mais eficiente e eu era muito mais feliz no que eu estava fazendo do que os meus colegas na época, que estavam aí brigando para ser um estagiário ou para ser um advogado júnior, enfim, para ganhar muito menos do que eu. Aí vem outro detalhe. É isso mesmo. Às vezes é o desafio, mas às vezes o financeiro fala muito mais alto. E para uma cidade... Vamos falar a verdade, quase que grande parte das vezes... Para quem não é rico, Não, é a chance de virada. Exato. E eu via muitos colegas meus de classe que não seguiram a carreira. Eu acredito que direito ele é uma faculdade assim muito para agregar, e as pessoas buscam muito como uma segunda faculdade, né, como para te dar um pouco mais de bagagem, mas é um mercado muito competitivo. Na minha época, mais de 800 formandos estavam passando na OAB na minha cidade de Santos por ano. Então, assim, se você não tem alguém na família, se você não tem um padrinho, uma madrinha na área, você tem que ralar muito mais para conseguir. Não tenho dúvida. Você tem que abrir um escritório. Exato. Você tem que ter cliente. Fazer a tua carteira, né? Quem vai acreditar num advogado que nunca fez um caso? Exatamente. E aí, por eu ter ingressado na área corporativa muito cedo, uma das minhas alternativas era ir para o direito, para o direito no corporativo, em áreas jurídicas dentro de empresa. Então, mais uma coisa que ficou muito claro para mim desde cedo. Eu tinha uma propensão a ser um CLT, a trabalhar para uma empresa. Você curtia ser CLT? Eu curtia. Eu não tinha uma veia empreendedora. Eu gostava de ter a minha rotina, a minha meta, o meu salário caindo no final do mês e gastar a minha energia no atingimento das minhas metas e ganhar o dinheiro que, para mim, era o mais importante. Então, assim, então você vê como esse juízo de valor e como
olhar para dentro e identificar as suas fortalezas, seus pontos fracos, seus objetivos, sempre foi muito importante desde o início para mim. Porque eu não queria correr o risco de ser uma advogada medíocre. Entendemos a palavra medíocre como mediano. Eu sempre quis ser a melhor naquilo que eu estava fazendo. Nem que o meu cargo fosse para tirar xerox na empresa. Eu ia ser a melhor funcionária que fazia isso. Por quê? Porque eu tinha que colocar paixão e criatividade naquilo que eu estava fazendo. Mas acho que em qualquer área a gente tem que colocar paixão. Porque senão você... Assim, mas é que depende muito da característica da pessoa. Se você não tem paixão por ser médico, se você não tem paixão de ser professor... Não, tem gente que quer ganhar dinheiro só e acha que às vezes fazendo de qualquer jeito vai chegar lá. Às vezes até chega, porque você às vezes tem um padrinho e tal, mas normalmente esse tempero de brilho nos olhos, de vontade de fazer, é o grande diferencial. Exato. E eu tive momentos onde o comércio exterior ele foi muito afetado na época de Copa, eleição, porque foi Copa no Brasil, foi eleição, depois veio Olimpíadas. Então, a gente veio numa sequência onde o mercado, fora a questão dos Estados Unidos, que pegou bem aquela de 2008 em diante. Isso, a quebra. Era uma área que estava, assim, muito difícil. Muito difícil. E eu cheguei num ponto que eu acho que todo mundo, em todo momento da sua carreira, tá, ok, é isso mesmo que eu quero? Qual vai ser meu próximo passo? E eu tive uma pessoa que eu sou grata em todos os meus momentos, que estava numa empresa, e naquela empresa ela falou, Fernanda, eles estão precisando de um comercial completamente diferente. Aí o que é um comercial completamente diferente? Eu entrei na Booking.com. Eu não conhecia na época. E é uma empresa muito grande, consolidada. Sim. E que o comercial está precisando de uma repaginada, uma coisa, assim, um refresh. Um comercial mais ativo, menos passivo. De não ficar naquela posição de que nós somos líderes e você precisa de mim. Ok. Fiz a entrevista, falei, bem, vamos lá, é área comercial, tudo bem. Fiz a entrevista. E eu nunca vou me esquecer que naquela entrevista, a pessoa que me contratou e foi minha gerente na época, ela me perguntou assim, Fernanda, o que faz você levantar da cama todos os dias? Boa pergunta. E eu fiquei com o olho assim. Eu nunca fiz essa pergunta numa entrevista. Eu fiquei assim, porque eu vim de uma área muito bruta, uma área muito tradicional, porto, documentação. A tecnologia foi avançando, mas ela não avançou no mesmo tempo como as techs, empresas de tecnologia. Preferencialmente masculina. Exatamente. Então, a gente fala de despachantes aduaneiros, né? Era uma área muito masculina de uma cidade muito pequena. E aí eu estava num escritório que tinha toda uma cultura, que falava de valores, de missão, de propósito, né? Tudo muito Booking Blue. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, coisa fantástica. E ela me perguntou isso e ela viu que eu recuei. Ela falou, bem, eu vou te ajudar. Tem gente que pode responder, o que me faz levantar da cama é sucesso profissional, é grana. Enfim. Aí eu perguntei, você me dá um minuto para eu pensar? Eu nem precisei daquele 1 minuto. Porque aí você tem que refletir toda uma vida, né? E aí eu falei para ela fazer a diferença. Que legal. E ela sorriu. Aquele sorriso discreto, assim, não posso dar muito a dica de que eu tenho outras pessoas para entrevistar, né? Eu tenho um protocolo para seguir. E eu carreguei isso para todo sempre. E a Booking, ela foi a minha porta de entrada para uma empresa que me deu currículo, que me deu visibilidade. Me deu muita visibilidade, mas que também me introduziu em um mercado de tecnologia que ainda era totalmente embrionário quando fala em Brasil. Agora, pensa você, né? A gente fala que no Brasil, nós tiramos férias, às vezes, 2 vezes por ano, 15 ou às vezes 1.
Sendo que, quando a gente vai para o exterior, né, viaja-se muito. Então, o Brasil, ainda para essa parte de hotelaria, era muito diferente da cultura que a Booking estava acostumada lá fora. E eu não estava trabalhando com hotelaria, eu estava trabalhando com tecnologia para hotelaria, né? E me desenvolvi. De lá, eu fui para a Accor, que é uma rede de hotéis ainda na área comercial. E veja só, eu saí de uma empresa holandesa de tecnologia, com um mindset cultural, para uma empresa francesa, muito mais tradicional, uma empresa, né, que já tem um formato. E dentro da Accor, eu passei tanto por área comercial, tive uma oportunidade para uma área de web marketing, mas também com performance. E lá eu descobri que eu adorava o que eles chamam de F&B, Foods and Beverage. Porque o restaurante de hotel, a gente não tem a cultura de visitar restaurantes de hotel como passante. Não. Você não sai da sua casa, eu vou almoçar no restaurante no Meliá. No Meliá. A gente tem alguns hotéis que já são famosos, então a gente tem o Brunch do Emílio, a gente tem o Palácio Tangará, né? Nós temos alguns hotéis, o Sky do Unique. Mas você precisa, uma família normal brasileira demora uns 5 meses para fazer para ir no Palácio Tangará. Exatamente. Tomar um brunch. Então, o meu papel era tornar acessível e dar visibilidade aos restaurantes do hotel. E eu acreditei muito nesse projeto, né? Lá eu conheci a Aline Batá, que era minha gerente de contas no TripAdvisor. Uma das maiores plataformas de avaliação, mais precisamente na plataforma de reserva de mesa de hotel. O Eric gosta do TripAdvisor, usa muito. É uma plataforma fantástica, de altíssima credibilidade. Porque a hora que você não você tá num lugar que você não sabe o que fazer, deixa eu ver o que as pessoas falam, né? Isso mesmo. E o TripAdvisor tem essa ferramenta, esse booking engine de restaurante, que é muito comum lá fora, né? E a Aline era minha gerente de contas. Ela cuidava dos restaurantes, dos hotéis que eu fazia também a gestão. E foi a nossa primeira conversa. E ela falou, eu faço isso, é isso que eu faço. Eu falei, eu quero fazer o que você faz. Falei assim para ela, um dia, quando tiver uma oportunidade, eu vou trabalhar com você. Eu quero fazer exatamente isso. Ela falou, ok. Tá bom, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer. No dia que abriu uma vaga, ela me avisou e eu fui. E assim, para tentar resumir, foi aí que eu descobri o mundo de restaurantes, o qual eu me apaixonei. Dentro ainda muito da área comercial, até que um dia essa bagagem me fez vir para o iFood, né? Fê, eu quero fazer umas perguntinhas aqui antes, porque a gente tem um olhar seu muito romântico pro negócio. Tá muito bonitinho, sim. Tá muito doce. Sim, sim. Nessa trajetória, até porque você vai começar a falar do iFood, acho que daqui para frente, mas exato. Como que foi a vida de alguém da área comercial com relação a resultados, a meta, a entregar números? Como que era isso para a gente fazer um corte de qual foi a sua origem aí, ralando como primeiros passos e segundos e terceiros na área comercial, certo, até chegar onde você está hoje? Eu não vou excluir o fator paixão que você falou. Tá. Isso, para mim, foi fundamental para que toda a parte difícil de qualquer área comercial fosse vista com leveza. Porque a área comercial, eu sempre falo, né? Você vira o mês, você tá no zero de novo, exato, né? Você vira o mês, você tem que provar que você é bom todo mês, exato, né? Você exato. fala, cara, não acaba tipo isso, né? A vida é essa, né? Exato. Mas como administrar isso? Primeiro, eu digo que a área comercial, ela é uma área que exige uma inteligência emocional mínima. Que isso... Aí segurei. Inteligência emocional, mas eu acho que precisa também ter uma inteligência sobre a área, porque a gente sempre fala assim, eu escuto muito isso, vendedor não precisa estudar.
É só ser simpático. Claro que não, tem tanta estratégia, né? E tanta técnica. Puxa, poder de negociação. Muitas, né? Entendeu? muitas. Que não é assim, ai, não vou fazer faculdade, ai, não vou. É só ir lá meter a cara. Você já escutou a história do pulo do é? gato? Você já viu isso? É muito antigo. Eu li num livro falando de vendas. Mesmo. E fala assim, cara, o vendedor chegou, o vendedor júnior, e falou: você vai trabalhar junto com a Fernanda e você vai aprender o pulo do gato. Ok. Beleza, aí, dia seguinte, a Fernanda, 8 horas da manhã na rua, com o vendedor júnior lá andando e tal, e o vendedor falou assim: hoje eu vou aprender o pulo do gato. Aí a Fernanda fazia o planejamento, fazia a visita, fazia a conversa, negociava, tal. E aí no dia seguinte, a mesma coisa, depois a mesma coisa. E aí a pessoa chegou pro vendedor e falou: cara, eu tô uma semana com você aí, me ensina o que é esse negócio do pulo do gato. Aí ele falou assim: beleza, vamos pensar, quando um gato vai pular, o que ele faz? Todo gato faz igual. Ele mira, ele presta atenção, ele dá um passinho para trás, ele ajeita, ele pega o impulso e pula, mirando onde ele precisava. Perfeito. Aí ele falou assim: qual que é o pulo do gato da área comercial? Você tem que fazer um processo. Você tem que ter atividades que você faz todos os dias, planejamento, andar, fazer isso. Isso no dia seguinte, a mesma coisa, a mesma coisa. Não tem um segredo. Não é sorte, não. Não é sorte. Você tem uma estratégia por trás disso. Você tem um plano. Pode ser. Mas não quer dizer que você não vai ter que ter a resiliência de fazer isso todos os dias. Sim. Porque o pulo do gato, para falar a verdade, nesta historinha, é o processo. Não é um momento, do nada eu cheguei e consegui. Cara, você vai ter que repetir, fazer de novo, começar de novo. O gato cai às vezes, né? O gato cai, mas até você virar um gato experiente, você tem que... O pulo do gato é parte de um processo muito bem orquestrado. Exato. É verdade isso? É super verdade. Não existe uma faculdade comercial. Não existe um curso numa faculdade. Quero me formar como vendedor. Um vendedor. Não existe. A faculdade do vendedor é a vida. É o que ele absorve um pouco daqui e um pouco de lá. Mas o que vai torná-lo diferente são técnicas. E técnicas se aprendem. Ouso dizer que nem todo mundo tem o espírito comercial dentro de si. Não é mesmo. Tem gente que curte contabilidade e tá tudo certo. Tem pessoas que gostam de exatas, tem pessoas que não querem ter contato com o público, tem pessoas que não gostam de vender. Tem o cara que é dev. Até na área comercial, tem pessoas que gostam mais de prospectar, tem gente que gosta mais de fazer o relacionamento, que a gente chama de farmer, né? Mas existem inúmeras técnicas de vendas e inúmeros cursos para isso, para que você consiga adaptar o seu estilo, né, com uma técnica que vai te dar maior eficiência e maior eficácia. E isso é fato. E sabe uma coisa que eu escutei do Bronzeri? Você conhece? Sim. Ele tem curso de vendas e tudo mais. Murilo Bronzeri. O Murilo, que hoje está nos Estados Unidos. Então, o Murilo está vendo a gente aí. Dá seu like. O Murilo falou assim para mim uma vez: Renata, vendedor não tem... como é que ele fala? Não tem mimimi. Não tem ressentimento. Não tem ressentimento. O vendedor, ele não se ressente. Não. Então, assim, mas o cara não me atendeu, não vou falar com ele. Ele falou: vai falar com ele 500 vezes. Mas o cara me tratou mal, eu não vou lá de novo. Não, você vai. Não. Entendeu? E aí, você vai aprendendo que, é claro, primeiro de tudo, aprenda sobre o que você está vendendo. Beleza. Então falamos ali de entender sobre o produto. Aprenda sobre o seu produto. E para isso, você vai falar com todas as áreas possíveis da empresa. Que legal. Todas. Você tem que se conectar com um atendimento ao cliente. Quais são as principais demandas? Quais são as dúvidas? Por que nos acionam no pós-venda? Quais são os problemas do nosso produto? Você tem que falar com uma área técnica. Quais são as nossas limitações de ferramenta? Temos alguma previsão de melhoria? O nosso concorrente, o que ele tem que eu não tenho, o que eu tenho que ele não tem? Aí vem a outra parte, entenda a concorrência. Sempre. Produto, concorrência e, é claro, entenda quem é o seu cliente. Entenda a dor dele. Entenda a dor. Porque você tem que trazer você não vende um produto.
Você vende uma solução para ele. Isso, sensacional. É isso. Você vende uma solução. E eu digo mais. E às vezes o produto é o mesmo, mas as dores são diferentes. Exato. Então você está em restaurantes diferentes. Então Exato. o restaurante A não vai ter a mesma Exato. problema do Não, restaurante não B. vai, não vai. Mas o vendedor diferenciado não é aquele que vende uma solução ou cura uma dor. É aquele que faz enxergar, que o cliente dele enxergue uma dor que ele nem sabia que ele tinha. Boa, legal. Isso faz toda a diferença. Show. Só que Nossa, tô aprendendo aqui hoje. Só que para isso, você tem que, mais uma vez, entender da concorrência sua, a concorrência do seu cliente, porque ele também tem uma concorrência, e a gente mexe muito com o ego, né? Então a gente precisa falar, olha, mas o seu concorrente, ele já tem esse produto, ele está à frente disso, você tem que usar todas as ferramentas possíveis, Sim. tá? Mas o mais importante é isso que eu falo da paixão. A gente tem meta para bater. Nós temos contas para pagar. Mas, se você, primeiramente, não tiver paixão naquilo que você está fazendo, como se cria paixão? Quando você acredita naquilo que você faz. Boa. Quando você está numa empresa que compactua com os seus princípios. Uhum. E acho que são juízos de valores que você tem que fazer ao longo da sua vida. Vão ter aqueles momentos em que a gente precisa da grana. Vão ter momentos em que a gente até vai abrir mão da grana, mas a gente está buscando um segundo passo. Um segundo passo, um cargo. Uhum. Tá? Mas você tem que colocar na cabeça o que é inegociável para você na sua carreira. E eu fiz isso comigo. E o que é inegociável para Fernanda? Como vendedora, como comercial, fazer para o meu cliente aquilo em que eu acredito que vai mudar a vida dele. Eu jamais seria capaz de colocá-lo numa situação onde ele precisa, que eu preciso bater uma meta e eu estou vendendo para ele, colocando ele numa situação, algo que ele não precisa. Entubando. No comercial, entubou. É o entubar. E eu tive o privilégio, talvez nem sempre vai ser assim. Acho que a vida também nos coloca em momentos em que a gente precisa apenas da grana e vai vender, porque falaram que tem que vender. Mas eu tive o privilégio de estar em empresas como o iFood, onde eu sou fã como consumidora, e isso facilita muito todo dia que eu levanto da cama. Isso é. E porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo. E eu sempre fui muito transparente. Né? E para isso também é importante você entender todo o contexto do teu cliente, do teu produto, porque nem sempre você vai ter aquilo que aquele cliente não vai precisar daquilo que você precisa para bater tua meta. Olha só que coisa. Entendi. Sim. Ele precisa de algo que não está dentro dos seus KPIs, e o que você tem para oferecer para ele não é o momento dele. E agora? Eu tenho uma meta para bater, tá? É aí que vem a parte de entender sobre o produto, sobre a criatividade, ter uma visão a curto, médio, longo prazo e encaixar para o momento do cliente. Alguma coisa você vai encaixar. E outra coisa também, é como você disse, assim, para cada não que você recebe, para cada 30 nãos que você recebe, você vai receber um sim. Então, o comercial... E você volta lá de novo. O comercial é insistência, é resiliência e é volumetria. É isso. Você precisa entrar em contatos com muito, que é o que nós chamamos do funil. O nosso funil de vendas. Uhum. Então, você tem que alimentar esse topo de funil e dentro das etapas, você vai chegar no momento que é aquela conversão. E aí, são aqueles momentos. Você tem que pensar no quantitativo e no qualitativo. Não é apenas ser um batedor de meta. Não é apenas fazer uma venda. Faça uma venda qualitativa para que aquele cliente... não fecha um contrato hoje, mas daqui a pouco é o que nós chamamos do churn. É aquele cara que viu que não precisava daquilo. Não. E depois ele te indica. Ele foi tão bem atendido que ele fala pro outro, pô, fala com a Fernanda, eu faço isso direto, né? Fala com fulano. É isso. Mas aquele filme do Will Smith. Certo. Nossa. A Procura da Felicidade. O cara tinha que vender aquele raio-x lá. Exato.
Aconteceu com você parecido a trajetória de começo de carreira, de ter que bater, de ter que correr, de resiliência? Com certeza. É verdade aquilo? Porque é verdade. Eu sou da área comercial também. Sempre cuidei de áreas comerciais, fiz desenvolvimento de canais em grandes empresas que eu trabalhei e tal. E, cara, pra mim foi muito verdade. Às vezes você tem mês que você fala assim, cara, não vai rolar esse mês. E o cara, ele, pensando no topo do funil, ele bebia menos água, para ele ir menos no banheiro, para ele gastar mais tempo fazendo ligações, que é o topo do funil. Que é o topo do funil, exatamente. E aí é gestão de carteira, o que nós também chamamos de gestão de tempo, que é o time management, né? Então, o mês são 30 dias. Eu preciso, dentro das 4 semanas, como é que eu vou organizar a minha estratégia? Porque quando chegar no dia 1º do próximo mês, tudo zera. Tudo zero. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. E é aonde o comercial precisa ter o jogo de cintura e essa malemolência para ter aqueles leads que ele vai alimentando, para que no mês seguinte ele já esteja naquele momento certo de fechar. O cara não pode ser preguiçoso, né, Fernanda? Jamais. Não dá para ser. Jamais. Não vou. Já tenho, sei lá, 1000 leads, tá bom, vou tentar pescar nesse aquário aqui. Não dá. E outra, assim, agora trazendo para a realidade do iFood, né? O iFood, ele sempre está inovando, ele sempre está trazendo... O que você faz no iFood? Aí você vai lá, você bate no restaurante? O que você faz? Você faz farmer, hunter... Hoje aqui no iFood, eu cuido de uma carteira, eu sou uma executiva, né? Então eu cuido de uma carteira numa parte de relacionamento e performance que nós chamamos de Key Account. As Key Accounts aqui no iFood são contas que têm que têm um viés de redes nacionais, uma presença nacional muito forte, franquias. Então você atua nos caras que já são seus clientes para você vender mais. Não existe uma prospecção ativa do meu lado. Existem outras áreas do iFood que têm a parte de prospecção, de expansão. Na minha cadeira, e eu já fiz um pouco de tudo. Na minha vida. Hunter, já vendi por telefone, já vendi pessoalmente, eu já vendi de porta em porta, falei assim, vou andar na rua. Eu já vendi net. Pensa de fazer porta a porta vendendo net. Você tem muito mais a agregar aqui do que eu. No sol. Você tem muito mais agregado que eu. Exato. Então hoje eu não tenho uma aquisição de novas contas, é uma aquisição ativa, mas o meu papel é não perder as que você tem. É fazer com que o meu cliente potencialize as vendas dele, então com todas as ferramentas. Consultoria que você presta. 100%. O meu papel é de consultoria. Legal. O meu papel é de relacionamento. Aí você senta lá com o restaurante que tá lá com faturamento de 30 pau. Certo. Aí você senta lá e fala, pô, mas se você mexer isso aqui, se você colocar mais entregas do iFood, isso aqui dobra para 60. Restaurant Rescue, faz isso que... Exatamente, mas assim, para eu chegar nele e falar isso, eu tive que entender como é que o concorrente dele está. É claro, a gente não trabalha com exposição de nomes, mas eu tenho que entender como é que o concorrente está, porque eu tenho que ter uma régua. A gente fala assim, 30 mil, isso é bom ou isso é ruim? Eu não sei, eu preciso. Só que muito mais do que falar para ele, olha, você está bem de pedido, você está ruim de pedido, ou faturamento, sim ou não. O meu papel como iFood é trazer os dados que ele não tem acesso. Ele sabe quantos pedidos ele fez. Ele sabe quanto ele faturou no iFood. Nós temos uma ferramenta mega intuitiva. Ele não precisa de mim para dizer para ele isso. Ele precisa de mim para falar, olha, você é de uma culinária saudável. A culinária saudável, ela cresce, ela cai. Você tem um cardápio, que é um cardápio muito sazonal. O que seria um cardápio sazonal? Ele tem momentos que vende mais, tem momentos que vende menos. Você tem um público que compra mais no jantar do que no almoço, sendo que a culinária saudável ela tem essa tendência. Isso são dados extremamente valiosos. Salada no inverno vende menos do que caldos. É óbvio. É um insight, mas às vezes a gente precisa trazer fatos e dados. E não só o óbvio. Isso a gente sabe que é um óbvio. Mas se eu trago para ele... Mas a galera às vezes não sabe, né, Fernanda? Às vezes não sabe, mas assim, eu não tenho eu não estou no papel de entender ou prever o que ele pensa. Eu não estou aqui para fazer suposições. O meu papel é dados.
O iFood é uma empresa de dados, que é data-driven. A parte de desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial, dados, faz a diferença nessa sua área, então, hoje. Com certeza, com certeza. Nós somos uma empresa de tecnologia e eu uso a tecnologia a meu favor na área comercial em todos os momentos. Da hora que eu ligo o meu computador até a hora que eu desligo o meu computador, eu me baseio em dados e inteligência para estudar o passado e prever o futuro. Legal. Eu acho que isso é o mais importante, né? Tem muito menos a ver com técnica de venda e tudo mais, porque isso aí é o arroz com feijão. Você vai dar direcionamento de movimento de mercado, de como que os clientes estão se comportando, qual que é o formato de novos pedidos ou quais são os principais produtos. Exato. Tudo baseado nos dados que vocês 100%. analisam. Nós somos uma empresa data-driven. Nós somos movidos a dados. Nunca vai ser sobre achismo. Não é a opinião da Fernanda. A Fernanda não faz opinião aqui. O iFood não opina. O iFood sugere baseado no que ele tem de dados. Legal. E é com essa inteligência e com essas ferramentas que nós temos, e sempre desenvolvendo mais ferramentas, que a gente faz os nossos clientes, seja daquele pequenininho, aquela pizzaria de bairro extremamente tradicional, a uma grande rede. Qual é o nosso objetivo? Para todos, é que ele vá do ponto A ao ponto B. E que ele entregue, acima de tudo, um produto de qualidade lá no usuário que comprou. Ele tem tarefas de casa para fazer? Então, por exemplo, quando você está sentado com ele analisando os dados, fala, eu acho legal, vamos tentar mudar o cardápio? Isso acontece muito, e eu acho que isso que é o diferencial. Aí, mais uma vez, a gente fala do quem vai fazer o playbook, né? De quem faz o arroz com feijão da área comercial, e aquele que se aprofunda, né? Então, qual vai ser o diferencial aqui no iFood, quando a gente fala de comercial? É pensar fora da caixa. Então, assim, eu tenho uma conta. Essa conta, ela tá bem, ela tá feliz, tá crescendo pedido, tá expandindo. Eu poderia sentar na minha cadeira, estou batendo meta. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Não. É aí que vem o desafio. O que fazer aonde já tá rodando muito bem? Então, assim, como eu fazer o cara do nota 10 virar nota 12. Exato. Porque aí é mudança de patamar. O patamar já tá alto, mas aí vai muito planejamento, estratégia, porque não é uma coisa fácil de você mexer que vai dar resultado. Não é. Já tá num patamar difícil ali que você tem que escolher bem onde você vai. Exatamente. Como falar para um líder de mercado que existe espaço ainda para ele ser melhor? Ele tem milhares de coisas, ele não tem só o delivery, ele tem muita coisa. E aí, lembra daquela Fernanda lá, que tinha alguns segundos ao telefone para pegar a atenção dele? É a mesma Fernanda hoje. É a mesma Fernanda. Eu tenho que encontrar uma forma dele olhar para a Fernanda, ouvir o que a Fernanda está dizendo e, melhor, seguir a sugestão dada pelo iFood na figura da Fernanda, né? E que eu represento o iFood, né? Então, assim, só que para isso você tem que mergulhar muito, muito. Você tem que entender muito daquilo que você está fazendo, do mercado do iFood, da ferramenta, isso né? Mesmo. E o iFood é uma empresa extremamente dinâmica. Sim. Então, sempre um produto novo, e é isso que o comercial e a pessoa que pensa em entrar na área comercial. Não importa o produto que você está vendendo, não importa a empresa que você está. Você tem que ter a resiliência de que a meta, ela vai estar sempre mudando. Sim. Você tem que trocar a roda com o carro em movimento. Eu acho que isso é muito a cara do comercial. É trocar a roda com o carro em movimento. Hoje você tem que vender isso, na semana que vem você vai ter que vender outra coisa, no mês que vem você tem que parar de vender aquilo e você tem que vender outra coisa. Então, assim, você tem inteligência e a resiliência de que a área comercial é uma área que está em constante mudança, e que bom que você está numa empresa, né, que tem esse dinamismo, mas nunca se acomode pelo fato, eu sou um bom comercial, eu tenho a lábia, os clientes gostam de mim. Eu tenho jeito. Não. Tenha sempre a humildade de entender mais como você pode melhorar, como você pode reciclar, e faça isso
com muita paixão. Faça isso do fundo do seu coração, daquilo que você acredita. Porque uma das coisas que eu aprendi também na minha área comercial, dentro da área comercial, é de que ele não está só comprando o seu produto, ele compra o seu sucesso pessoal. É isso. Às vezes a pessoa me olha e fala, mas do que você está falando? Vai por mim. Vai... É a arte do encantamento. Você encanta. Uhum. E pode fazer amizade com o cliente? Todo mundo diz que não, mas eu faço. Olha, eu faço amizade, eu tenho bastante amizade, às vezes intimidade com o meu cliente. É claro, sempre uma linha muito tênue, né? Assim, da sua postura profissional. Sim. Mas se você tem abertura, e você também tem que entender que cada cliente vai ter um perfil diferente. Tem um cliente que é mais relacionamento, tem um cliente que é mais analítico. Então, assim, esquece. Você vai ter que ir mudando de personagem. Tem um cliente que eu chego lá e ele já viu como é que tá o seu filho, como é que tá o Antônio, ai, como é que foi? E a gente mostra foto. Não, esse é um cliente. Mas tem um cliente que eu vou convencer ele na base de dados. Então, você tem que ter essas viradas de chave. Sim. E entender o perfil. Por isso que o comercial ele tem que ter uma amplitude de perfis. Às vezes você vai precisar ser mais relacionamento, às vezes você vai ter que ser um vendedor muito raiz, você vai ter que fechar aquele contrato. Tem que ter uma inteligência emocional para entender qual momento você tem que ser. É isso. Cada personalidade Até sua. que um dia você tem autonomia de falar, ok, eu tenho mais esse perfil comercial, e você tem oportunidades dentro daquelas áreas comerciais mais específicas, né? Então, o relacionamento ou mais de aquisição. Mas o que, no final do dia, o que te move? Qual era a pergunta? O que faz você levantar na cama todos os dias? Começamos assim. Terminamos assim. Que legal. E aqui no iFood eu posso dizer assim que para quem pensa, né, em vir para uma empresa, uma big tech, o iFood ele é uma empresa que tem uma cultura muito forte, tanto que uma das etapas do iFood é a entrevista de cultura, que a gente chama de fit cultural. Uhum. Antes da gente saber a parte técnica dessa pessoa, será que essa pessoa ela tem o perfil dos food lovers? Que é assim aqui, nós, como somos chamados aqui, os food lovers, né? Mas, hoje, aos meus 38 anos, né? Que desde aí dos 19 está no mercado e na área comercial, o que eu posso dizer para vocês é assim, eu cheguei no momento de vida aonde, se eu pudesse, é claro, né? Eu faria de graça o que eu faço hoje. Nossa, que legal. E eu acho que isso foi uma conquista profissional muito maior do que um salário, do que um cargo. Eu ter uma satisfação pessoal, acreditar. Então, aí junta tudo aquilo que eu estou aqui nessa hora falando com vocês. Uhum. É dizer que hoje eu estou num lugar fazendo algo que eu faria de graça. Que legal. Pô, isso aí foi sucesso. E isso é algo que eu desejo, assim, para todo mundo que queira trilhar, independente da área, mas se pensa um dia em ir para a área comercial, saiba que é preciso muito gostar de pessoas. E quando eu falo de pessoas, quando um cliente, né, quando um parceiro, aqui nós chamamos de parceiro, me manda uma mensagem às 8 horas da noite de um sábado, porque, gente, o delivery... É delivery. É delivery. E o pico... no sábado. É no sábado. Sabadão, é na sexta, é no dia das mães, é no dia dos namorados. Quando ele tá me mandando uma mensagem, se eu olhar com um olhar... Ai, não tá no meu horário. Não tô no meu horário. Mas quem tá me mandando uma mensagem é um empreendedor, é um pai de família, é uma pessoa que paga salários, é uma pessoa que está com um problema e ele não quer encher o saco da Fernanda. Ele precisa de uma ajuda. E a ajuda da Fernanda é capaz de mudar aquele dia dele no sentido de se ele ia receber tantos pedidos, se eu não ajudar, talvez ele receba menos pedidos, talvez é o restaurante que está fechado. Uhum. Então, sempre pensar com um pensamento empreendedor, né? E também um pensamento muito
De empatia, de né? empatia. E se você não tem empatia na área comercial, então... sai da área. Sai da área. Sai aí da você tá área. buscando só o dinheiro. Aí E aí é não só se grana. sustenta. É igual o médico que não gosta de paciente. Então, Fala, exatamente. Tá. Então, assim, é sempre pensar que daquele lado não é uma pessoa que está perturbando o seu sossego. Não, é uma pessoa que depende do bom funcionamento e ele está dependendo de você. E eu acho isso, assim, um papel... Isso me coloca numa posição muito importante. Então, é sempre ver o copo meio cheio. É isso aí. Né? Ai, nossa, não é exaustivo? Sim, eu posso estar no momento de lazer. Mas não. Eu escolhi estar na empresa que estou, fazendo o que eu faço, nesse meu papel, e esse meu papel exige também... É entender o jogo, isso. né, Fernanda? É entender o jogo. É a mesma coisa, o cara que é dev, trabalha de madrugada, vira sistema, faz imagina, parte. meu marido é dev, nossa, ficava aí, Black Friday, 24 então, horas, assim, então... tem esse os perfis, né? Tem o cara que curte das 8 às 6, e ele não vai procurar trabalhar em outro jeito. Então, assim, tem os perfis, né? E na área comercial tem de tudo. Então, depende muito do que você está buscando. Eu nunca quis entregar 100%. Você entregar 100% é o que a empresa espera de você. Verdade. E eu sempre tive na minha cabeça assim, não, mas eu bater a minha meta... É minha obrigação. É minha obrigação. Eu não vou levar um tapinha aqui nas costas por ter entregue a minha meta. Mas Tá o que eu posso fazer além da minha meta? E muitas vezes não é nem mensurável. E a milha extra, né? O extra mile, exatamente. E não é mensurável. Tem coisas no nosso trabalho que não são mensuráveis, que o meu chefe não vai ficar sabendo. E tá tudo bem. E não é para isso que eu estou aqui. E tá tudo bem. Não é para isso que eu estou aqui. Então, é mais uma... E aí é o que eu falo, né, Fê? Eu trabalho com educação há quase 30 anos. Cara, a educação é um desafio, principalmente no Brasil, né? Com certeza. E aí a galera tem... Eu brinco, né? Eu falei, se eu fosse fazer alguma coisa diferente, eu não trabalharia com educação, porque educação não deixa a galera rica. Mas, assim, é uma área, igual você falou, que muda a vida das pessoas. Muda. Então, assim, esse podcast a gente faz exatamente para isso. Para a galera que está te assistindo, para a galera que ouviu o Eric, né? Para a galera que vai ouvir todas as equipes do iFood que a gente vai conversar. É para isso, é para ele se inspirar e falar assim, pô, não é só sobre a grana, não é só sobre trabalhar numa empresa que tem um nome, né? Então, é sobre o que você está fazendo aqui, né? O que te faz levantar da cama todos os dias. E é isso que vai te tornar excepcional. E assim, para você que está ouvindo, não nos conhecemos, mas se eu pudesse dar aquela dica de 1 milhão, né? Seja excepcional em qualquer coisa que você escolher fazer. Seja uma área comercial, porque um dia a minha família, claro, uma família que sonhou com a promotora, a juíza, um dia teve as suas dúvidas quando eu decidi ir para uma área comercial. E o que fez mudar tudo isso é justamente você ser excepcional. Não importa o seu cargo, o seu salário, não importa o que você faz. E para você ser excepcional, junta tudo aquilo que a gente conversou aqui. É ter técnica, é ter as soft skills, é ter as hard skills, é gostar do que você faz, é ter um propósito, é ter uma missão, é ter um valor, é acreditar naquilo e fazer com muita paixão, porque isso vai refletir diretamente na pessoa que está recebendo essa informação, na pessoa que vai comprar o seu produto, que vai comprar a sua solução, porque ele vai ver o seu sucesso pessoal. Ele vai falar, não tem como não dar certo algo que essa pessoa está vendendo. Eu quero o que ela quer, o que ela vende. Eu quero isso, eu quero esse brilho. Então, é algo que eu carrego, é o meu legado por todas as empresas que eu passei, por todos os parceiros e clientes que eu atendi. E se eu puder deixar um pouquinho, né, desse meu conhecimento de que o comercial, ele é uma área que pode mudar vidas, mas que você precisa colocar muita energia nisso tudo para que isso aconteça. Senão você só vai ser mais um vendedor, batedor de meta.
E isso é algo que eu não permiti pra minha vida. Muito bem. Que aula hoje, hein, Eric? É, nível alto, né? Altíssimo nível. Eu sou vendedora, gente. É, verdade. Ela fez o papel dela lá. Nossa, se eu saísse daqui sem pelo menos tocar o coração de uma pessoa, poxa. Fez o papel. Eu ganho a vida fazendo isso. Muito bem, Eric. Considerações finais pra gente dar aquele tchau. Boa. Muito legal. Acessem todos os episódios dessa série que tá incrível. E quero agradecer a Fernanda de coração. Foi um papo muito legal. Muito obrigado. Foi muito profundo e muito inspirador. Isso tudo a gente faz para impactar a sua vida e para que você tenha novas oportunidades e grandes chances de se desenvolver e crescer. Esse é o nosso papel aqui, a nossa contribuição. É a forma que a gente tem de devolver um pouquinho daquilo que a gente também recebe, né? É isso. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Fernanda. E não esquece, ativa o sininho. Siga a gente nas redes sociais, compartilha esse episódio que foi incrível e terça-feira que vem a gente se vê às 19 horas. Um beijo para vocês. Tchau!